Eu me casei com 11 anos de idade. Sei que é meio chocante, né, falar isso, mas eu sinto que só agora eu amadureci realmente, com quase 30 anos. E eu vejo também que eu não tive uma educação muito adequada, né, dada aí pelos meus pais, dependendo do que é educação pra você. Vamos tentar analisar por esse lado. Bom, a educação, no meu caso, era uma coisa mais básica de você come, bebe, então você tem o mínimo de obrigação de estudar. Essa foi aí a minha educação aí, como de muita gente, né? Mas, infelizmente, apenas querer que o seu filho estude, que ele seja um médico, um advogado, somente o seu querer, não vai fazer com que isso aconteça. Você dizer pro teu filho que você já dá comida, roupa, teto e que é o mínimo de obrigação para ele estudar, não vai fazer com que ele queira algo melhor. Você tem que nadar com ele até o fim dessa praia. E muitos pais, infelizmente, não conseguem. E esse foi o meu caso, né? O caso dos meus pais. Só vai fazer com que o seu filho queira se afastar de você, queira sumir de perto de você, assim como eu fiz com os meus pais. Gente, eu fui embora de casa com 14 anos, apenas pra poder me ver livre do meu pai e da minha mãe, porque eu não suportava viver mais com eles. E hoje, com 30 anos, eu tenho um amadurecimento pra entender tudo o que aconteceu e analisar aí de um contexto mais psicológico. A minha convivência com os meus pais, principalmente com a minha mãe, na adolescência era muito difícil. Hoje, graças a Deus, a gente mora praticamente junta, né? Que a gente é vizinha. E a nossa relação mudou muito. A gente amadureceu, a gente entendeu muitas coisas. Porém, o fato de eu ter me relacionado tão nova com um homem, ele tinha 19 anos e eu tinha 11. Inclusive, tem tudo isso aí no canal que eu perdi. Enfim, outro vídeo eu vou falar sobre isso, sobre esse canal que eu perdi. E lá tem um pouco assim da minha vida, né? E tudo isso mexeu com a minha formação acadêmica, mexeu com as minhas relações de amizade, mexeu com o relacionamento com os meus pais, com o relacionamento que eu tinha com a minha família, mexeu com tudo. E é óbvio, tá, que tanto mexeu com coisas boas quanto coisas ruins. Da parte ruim, isso acabou com a minha autoestima, acabou com a minha infância, acabou com tudo que eu tinha. O relacionamento que eu acabei me envolvendo, que ele era um relacionamento tóxico, eu não tinha nenhuma maturidade sobre o que realmente era o mundo, eu não tinha um apoio realmente psicológico e emocional para poder lidar com um relacionamento com 11 anos de idade. E o meu relacionamento, a gente já foi direto morar junto, a gente viveu durante aí quase 4 anos juntos. Então, assim, foi um relacionamento de só ladeira abaixo. As coisas boas que me sobraram, é claro, a experiência de vida, a não cair tão facilmente assim em papo de qualquer malandro, a me valorizar mais. Ver como aconselhar as minhas filhas, que hoje em dia eu tenho 2 menininhas, e eu sei que elas já vão querer namorar, vão ter os seus relacionamentos, e eu sei que o que eu já vivi, eu vou poder agregar algo na vida delas. Depois desse primeiro relacionamento, eu tive outros relacionamentos, né? Que também não foram lá essas coisas, não. Porém, todos aqueles relacionamentos serviram de experiência e de ponte para que eu fosse amadurecendo, fosse me tornando uma pessoa melhor aí na vida e pior para algumas coisas também. A gente também não pode ser bobo, otário o tempo todo. E agora que eu tô fazendo quase 30 anos, que eu amadureci completamente, e só agora que eu tô fazendo quase 30 anos que eu desenvolvi a minha mente totalmente, que eu desenvolvi os meus sentimentos, que eu sei lidar com os meus sentimentos, que eu não sabia antes. Sei hoje em dia lidar com as emoções, sei como me portar em certas situações, sei como ter controle quando você quer ficar descontrolado e acabar com tudo. Hoje em dia eu tenho uma maturidade maior para isso tudo. E eu quero mudar e expandir cada vez mais. Eu quero te convidar a viver esse novo momento comigo, esse 2026. Pra ver se as coisas melhoram e marcar aqui, né, que é o meu principal objetivo com esse novo canal, marcar a minha mudança, a minha evolução. Eu quero daqui a 20 anos poder ver lá o meu primeiro canal, aqueles vídeos, e ver como eu era uma menina de 12 anos quando eu comecei, agora com 30, e depois com 45, e depois com 60. Enfim, a vida é uma eterna evolução, e eu sinto que a gente tá aqui apenas pra isso, pra evoluir e amar uns aos outros, tá? E é isso, gente. Eu queria só falar um pouquinho aqui da minha história e do quanto isso me abalou, me fez mal e me fortaleceu por um outro lado. E se vocês quiserem mais detalhes dessa história, eu volto em outro vídeo e conto. Beijo, me acompanha!